fazia um jogo melhor do que o Palmeiras, né? Se a gente comparasse o primeiro tempo do Flamengo contra o do Palmeiras, apesar dos quase 4 mil metros de altitude do Flamengo, o Flamengo, claro, permitia muito ao Bolívar, mas também tinha suas estocadas, conseguia criar perigos ao Bolívar, coisa que absolutamente não acontecia no jogo do Palmeiras. E mesmo assim o Flamengo não conseguiu um resultado, foi o Palmeiras quem conseguiu na segunda etapa, que foi aí sim bem melhor. Mas o Flamengo perde num jogo duro, contra um adversário que não só é bom lá na altitude, mas tem se mostrado forte fora também, e ele chega a 9 pontos no grupo do Flamengo. 3 jogos, 3 vitórias do Bolívar, o Flamengo fica com 4, são 5 de desvantagem para o primeiro colocado, o time boliviano. Alex, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe, Mansura, todo mundo que está em casa acompanhando. Essa diferença ela acaba vindo, e o Flamengo com 1.000 metros de altitude a mais, com uma equipe, se a gente for colocar, eu acho que o Bolívar e o Del Valle, a gente julga que o Del Valle seja um pouco melhor, de repente, mais maduro, pode dizer? Bolívar é um dos únicos times com 100% de aproveitamento. Isso. Para te falar a verdade, eu gostei dos dois times, tanto do Bolívar quanto do Del Valle. E a gente já enalteceu essa questão do Bolívar aqui, que realmente ele estruturou um belo time e vem com uma proposta de equipe que joga futebol dentro e fora de casa, só que ele ganha esses 2 jogos em casa e já ganhou um fora. Né? Então esses 2 jogos em casa, esse confronto direto com o Flamengo, ele ganha esse primeiro jogo, mesmo que ele perca aqui para o Flamengo, ele ainda vai ficar. Então o Bolívar vai classificar, né? É um ponto. O Palmeiras é um troço absurdo, assim, então não dá realmente mais para duvidar nada. O Palmeiras acho que nem precisa treinar para jogar 90 minutos, né? Então já está tranquilo nesse sentido. Mas realmente fica comprometido um pouco ou muito, porque a gente não sabe os elencos de que maneira que eles vão reagir jogando na altitude. Mas o Palmeiras mostra que é possível você fazer isso no segundo tempo, que você vai ter uma queda de energia e tudo, perante o primeiro tempo que eles acabaram fazendo. O Flamengo, ele consegue aguentar aquilo que é possível, consegue criar chance, e poderia ter feito 2-1 com o Bruno Henrique, naquela que ele foi e trombou com a trave, parece que ele se intimidou também, correndo com a trave. Acho que ele ficou com medo do choque com a trave e não entrou com a força. Porque você tá vendo a bola e você tá sabendo que você tá chegando perto da trave, porque ele tava, parece que inteiro na bola. Mas o Bolívar, ele acaba vencendo, não é fácil jogar lá, não vi nada de anormal realmente na programação que o Flamengo fez, de levar esses jogadores nessa composição. É lógico que tudo que você for jogar na altitude, ainda mais em La Paz, lógico também lá em Quito, você vai precisar de algo mais, Felipe. Isso não tem como, você já vai ter com um psicológico desse jeito. Ao mesmo tempo, você não consegue ter ideia. Você vê pelo menos o Tite, com a idade dele, passado dos 60, tem gente que mesmo não fazendo esforço, ele sofre. Nós vimos, deu para ver, eu pelo menos pude ver o Tite inteiro nesse sentido, né? Então você nunca sabe como que eles vão se comportar ao longo do passar dos jogos. Mas eu acho que no geral, eu acho que o Palmeiras acaba confirmando essa força dele de resiliência, de força, de disposição, de acreditar. E o Flamengo, com o seu talento, poderia até ter feito, sim, ter tido uma sorte melhor, ou construído uma sorte melhor, vamos dizer, para ter saído com um resultado melhor, mas também acho que nada desesperador, nada muito fora do normal. É claro que eles imaginavam, né, Mansur, vencer o jogo lá no Bolívar, se fosse possível, né, talvez trazer um empate lá do jogo da Bolívia, mas acho que pela programação, essa era uma derrota que eles já admitiam como possível. Apesar dela ter de um grupo em que o Flamengo tem mais 2 jogos em casa das últimas 3 partidas. A grande questão foi não ter vencido o Milionários quando teve um homem a mais durante parte importante do jogo, porque essa derrota de hoje, ela cria uma situação. Bolívar, Atlético Mineiro e River Plate são os únicos 3 times com 100% de aproveitamento em 3 rodadas de Libertadores. Tem grupos que não completaram as 3 rodadas, mas ninguém chega a 9 pontos. Esse resultado de hoje, se você considerar que o Bolívar deve já vencer um jogo fora, tem mais um jogo em casa, ele deve chegar a 12 pontos. O Flamengo torna muito difícil a possibilidade, porque o Flamengo chega no máximo a 13. O Bolívar, se ganhar apenas o jogo dele em casa e perder os outros 2 jogos como visitante, ele fica em 12. Então, a possibilidade do Flamengo ser primeiro do grupo, nesse momento, ela se tornou bem mais remota. E isso foi um problema já ano passado para o Flamengo, que foi tentar administrar jogo
na fase inicial com o Alcas, por exemplo, teve tropeço e acabou enfrentando o Olímpia com o segundo jogo fora. É verdade, faz diferença, jogou muito jogou mal, Olímpia, mas a diferença decidir fora. Claro que faz. E o Flamengo teve criou para si esse prejuízo na fase de grupos do ano passado, num grupo que nem era tão desafiador assim. Então, eu acho que o planejamento era tentar, sabendo da dificuldade, tentar ganhar um ponto nesse jogo. Porque um ponto mudava muito a configuração do grupo que a gente está vendo. Você teria o Bolívar com 7 e o Flamengo com 5, um confronto com o Bolívar no Maracanã, para o Flamengo ser primeiro do grupo, fazendo os seus resultados. Agora, o Flamengo vai jogar um jogo. Amanhã tem Milionários e Palestino. E vale lembrar que o Milionários joga 2 vezes contra o Palestino ainda, que na teoria é o time mais fraco do grupo, né? Pode fazer 6 pontos. O Flamengo vai ter uma pressão para ter resultado bom no Chile contra o Palestino, embora ele seja tecnicamente muito superior, mas é fora de casa, nunca é um jogo tão confortável quanto no Maracanã, e está absolutamente proibido de tropeçar no Maracanã para também não pôr em risco classificação. Então existe um complicador, porque o Flamengo fez 2 jogos. Tem uma coisa na tabela dos cabeças de chave da Libertadores, que é você fazer 3 jogos fora dos seus 4 primeiros. Se é verdade que você tem os 2 últimos em casa, fazer 3 jogos fora dos 4 primeiros... Era melhor fazer um intercalado, né? Joga um em casa, um fora, um em casa, um fora. Também não acho que é uma boa isso. E nessa linha, se a gente for olhar a tabela, o Bolívar... Por que o Roger tá falando um oxítona Bolívar? Não é Roger Flores, eu não tô entendendo. Só ele para poder nos explicar. Isso aí, na verdade, com o acento acho que tá no lugar errado para ele. Mas assim, ó, o Bolívar, se a gente for ver, ele ganhou do Palestino de 4 fora de casa. Isso. Em casa, imagina. Com o Milionários, ele ganhou em casa. Então ali é coisa que ele... Como time, se a gente for pegar, ele é ainda melhor do que o Milionários. Realmente ele vai brigar por um primeiro geral, a não ser que ele caia muito de produção, por aquilo que a gente está vendo de produção. A gente não está empolgado só com os resultados, né, cara? Porque mesmo jogando lá, a gente já viu que o Bolívar ou o The Strongest, qualquer outro time, se não tem qualidade, ele não vence. Então, realmente, o Flamengo, ele abre essa brecha no geral para, de repente, ter um pouco mais de dificuldade. Uma outra coisa sobre o jogo de hoje, pelo menos essa no aspecto positivo do jogo, o Vinha fez um bom jogo. Jogou ao nível do mar, né? Jogou muito bem. Se Vinha, ele veio, né? O Vinha jogou bem, ele não vinha conseguindo render o nível normal dele, né? De Palmeiras, de Europa, de seleção uruguaia. Hoje ele fez um bom jogo, apareceu à frente, conseguiu, dentro de toda a dificuldade normal de jogar a quase 4 mil metros de altitude, um bom jogo, um jogo consistente do Vinha, né, Mansur? Foi talvez o jogador que parecia menos sentir. Nada mal começar um jogo fazendo um gol rapidinho daquele jeito. Pra ele, eu acho que veio um pulmão novo a mais ali, né, cara? Exato. E parecia ser o jogador. Porque toda a avaliação desse jogo tem que levar em conta as condições em que a partida era disputada. Ele claramente parecia o jogador que menos estava sentindo. Pelo menos a impressão nossa, né? Porque ele conseguia ter presença ofensiva por vezes. O lance do gol é uma arrancada dele, que não é simples, até para você... Eu imagino que o mais difícil seja depois de fazer uma arrancada dessa. Por exemplo... Um bom lance, vale lembrar também do Gerson. Que consegue limpar o lance, briga, ganha e consegue fazer uma combinação com ele. Mas se você for ver o motorzinho, que é o De La Cruz, e a condição física do Bruno Henrique, é só você comparar a condição física deles no jogo com o Vinha. Você vê a diferença, realmente, aí que acaba pegando. E o jogo tinha uma outra coisa, né? Se já tem traços desumanos o jogo na altitude, a combinação em La Paz da altitude com o gramado, que o gramado mantém a bola viva o tempo todo, né? Um passe rasteiro, a bola vai... A bola parece que ela tem alergia do gramado. Ela bate, ela sai, né? É incrível. E aí, se você já tem um lugar onde a bola anda mais rápido... Quase que eu faço propaganda de uma pomada antiga aqui, mas eu não vou me segurar. Mas enfim... Que comentário bosta, hein? A grama parecia que tinha... Ali a bola parece que tinha alergia à grama, meu Deus do céu. Enfim, as condições do jogo eram muito ruins, né? Bom, quer mostrar como é que foi o Flamengo no Claro, nosso vamos campinho? lá, vamos mostrar no campinho aí. Se falando de campo, antes de você fazer aí, o entretenimento é assim, né? Mas o campo do Del Valle tava um tapete. Tava muito bom. Muito bom. É isso. O Tite inicia assim, né, com uma linha de 5, praticamente com o De La Cruz encostando um pouco mais no Bruno Henrique, tendo esse trio, acho que imaginando defender mais o centro do campo. E dá condição também de estar dobrado a lateral, queira ou não, para essa ajuda pela frente, né? Porque é muita bola que chega, muita bola cruzada. Né? Só que essa ajuda pelo lado é que estava muito difícil de acontecer. Não conseguiam os 3 cobrir. E pro Gerson era o mais difícil, né? Na verdade, voltando agora. Aí, primeiro, ele faz uma alteração de lado. Inverte Gerson e Vitor Hugo.
Pouco depois da metade do primeiro tempo, ele faz o Léo Ortiz virar um volante para tentar com 2 linhas de 4. E aí forma o Flamengo dessa forma para terminar o primeiro tempo. Já como volante no segundo tempo, o Léo Ortiz tenta uma saída, uma condução de bola, uma troca de passe. O Wesley também se apresenta, fica pelo caminho, e aí o Bolívar consegue fazer o 2-1, justamente no momento que o Flamengo tentou segurar, conservar a bola no campo de ataque, um erro de passe acabou ocasionando. Mas ali acho que teve um erro também de decisão do De La Cruz, porque o De La Cruz ele tinha a opção do passe, ele segura demais a bola, aí ele adianta a bola, permite a roubada. Eu acho que e o contra-ataque. A oxigenação torna a tomada de decisão também muito Não, isso, sim, com certeza, tem tudo a ver. Mas era um lance que ele estava bem tranquilo na posse da bola, com opção, e acabou tomando uma decisão errada, um erro técnico também, porque ele adianta a bola. Bem na hora você falou também disso, até na programação, lá os colegas falando sobre a questão do De La Cruz também ter participado, que parece que só o Wesley acabou participando ali, mas a tomada de decisão ela fica prejudicada também. E tem o Igor Jesus, né, que está pelo lado do campo, tenta dar o bote, erra o tempo da bola, que é o tempo da bola é uma outra questão da altitude, e o adversário escapa nas costas dele. No intervalo, era a mudança, né? É a entrada do Luiz Araújo, sai o Vitor Hugo, o Luiz Araújo entra para a esquerda e logo depois o Tite abre o Bruno Henrique e tenta jogar praticamente com os 2 homens abertos e os 2 meias por dentro, alternando quem atacava um pouco o centro do ataque. Foi nesse momento, inclusive, que sai o gol do Bolívar. Logo depois do gol do Bolívar entram o Matheus Gonçalves e o Lohan para saírem o Léo Ortiz e o De La Cruz. Ele traz o Gerson para cá e fica com os 2 mais jovens tentando atacar aqui pelo centro. O Flamengo chega até a ensaiar o melhor momento dele no jogo, né? Consegue conservar um pouco mais a bola, tem um pouco mais de mobilidade com esses 2 jogadores aqui por dentro, o Bruno Henrique aqui pela esquerda, uma linha de 4 atrás, mas até quando teve um pouco mais a bola no final do jogo, já não conseguiu criar tanto para transformar em situações de jogo. Na verdade, o melhor momento do jogo do Flamengo foi aí, ó, quando tem 2 zagueiros, lateral, 4-2, 2-4-2, sei lá que merda de formação é essa. Mas é assim, tá vendo? 2 volantes ali com o Gerson, saída de bola e o Jesus mais marcando. Lohan atacando ali, o Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Na verdade, eu acho que a escalação do Tite foi uma bosta. Porque nesse sentido aí, ele entrou com 3 zagueiros. Nunca jogou com 3 zagueiros aqui no Flamengo. Aí primeiro jogo que joga da Libertadores, na altitude ainda. Ou seja, vamos jogar a bunda lá atrás. Aí joga com ponta todo jogo. Hoje não entrou com ponta. Tipo assim, do nada ele vira o Lobão e então, tipo assim, foi pra defender, né? Eu acho que isso aí foi a maior coisa nada a ver que o Tite fez. Esse é o problema. Eu não gostei do jogo não, pra mim foi bem ruim. Nossa, que jogo ruim. O Flamengo tem jogado mal há vários jogos já, né? Porque o Tite faz um golzinho e recua, faz outro golzinho e recua, né? Fica assim, recuado, entendeu? Então, o Flamengo tem jogado mal. Mas essa é a minha opinião. Deixe sua opinião nos comentários aí, que eu não gostei disso aí não. Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu.